Bom, gente, vamos partir então para a unidade 2. Vou explicar a primeira atividade da sequência 1. Aqui vocês irão fazer uma retomada do conjunto dos números inteiros, né? Quem são os números desse conjunto? Todos os números, né, a partir do zero, tanto à direita do zero quanto à esquerda do zero, que são contados de 1 em 1, né? As unidades. Então, à direita do zero a gente vai ter mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante, infinitamente. E à esquerda do zero a gente vai ter os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Então, basicamente, a gente vai aqui retomar o estudo dos números positivos e negativos, tá? Atividade 1. O avô de Alê o desafiou a verificar suas operações financeiras no banco e no clube, pois ele é tesoureiro do clube onde trabalha. Vamos ver algumas delas. O saldo de sua conta bancária era de menos R$ 1.500. O que isso significa, menos R$ 1.500 lá no banco? Quer dizer que ele está devendo R$ 1.500 para o banco. Ele não tem isso na conta, ele está devendo para o banco, tá? Então, quando tiver aqui o negativo, nessa situação financeira, né, que a gente está representando dinheiro, isso quer dizer que é dívida. Então, ele estava devendo R$ 1.500 para o banco. Após ter feito uma movimentação em sua conta, o saldo passou a ser de R$ 850. A movimentação bancária do avô de Alê foi de crédito ou de débito? Qual foi o valor da transação? Então, veja, ele estava devendo este valor para o banco. E aí foi feita uma movimentação na conta dele e ele passou a ter esse saldo aqui, R$ 850. Veja, não tem mais o sinalzinho de menos, então quer dizer que ele tem esse valor na conta, né? Ele passou a ter esse valor na conta. Então, qual foi a movimentação bancária? Foi de crédito ou de débito? Lembrando, crédito na conta bancária quer dizer que entrou dinheiro na conta bancária. E débito quer dizer que saiu dinheiro da conta bancária dele, tá? Então, analisem aqui a situação, vejam se entrou dinheiro ou se saiu dinheiro da conta dele e qual foi o valor dessa transação. Lembre-se que ele tinha aqui essa dívida com o banco, tá? E o banco não é bobo nem nada. A hora que entra dinheiro na conta da pessoa, ele vai primeiro cobrindo a dívida, tá? Uma dica para vocês. Continuando, calcule. Ajude o avô de Alê a completar os extratos das contas do clube. Calcule o saldo das duas contas juntas e verifique quanto o clube deverá depositar no mínimo para não dever mais nada ao banco se o saldo for negativo. Utilize calculadora para verificar se seus cálculos estão corretos. Então, aqui, ó, vejam, a gente tem as datas das movimentações, o histórico, qual foi o tipo, né, de movimentação do dia, tá? Então, ó, saldo, ou seja, a pessoa tinha R$ 7.000. Depósito, entrou nessa conta R$ 3.000. Ó, tudo no mesmo dia 20/2 a 20/2. Um cheque foi descontado, veja, ao menos aqui. Então, saiu esse valor da conta da pessoa, menos R$ 9.000. Saiu R$ 9.000. Nesse mesmo dia, o saldo de R$ 1.000. Então, depois dessas movimentações aqui, o saldo dessa conta foi de R$ 1.000, ok? Aí lá no dia 24 aqui teve a próxima movimentação, aí teve um saque de R$ 6.000, então tirou-se dessa conta, né? Quando a gente saca o dinheiro, a gente tira o dinheiro da conta. E ó, só tinha 1.000, tirou R$ 6.000, o saldo ficou negativo, né? Em menos R$ 5.000. E aí foi feito um depósito de R$ 1.000. Então, aqui vocês vão calcular o saldo. Escrevam aqui saldo e vão colocar o total. Quanto é que ficou de saldo neste dia 24, tá? A mesma coisa para esta conta aqui. Preencham onde está vazio, analisando os valores que já tem. E aí vocês podem verificar com a calculadora depois se o resultado está correto, tá bom? Bom, aqui na questão 2...
Um dos números da lista a seguir é o resultado da expressão, essa daqui. Calcule o valor da expressão e circule o resultado na lista. Então, vocês vão resolver essa expressão e o resultado é um desses números aqui. Se chegou num resultado diferente desses valores, reveja a sua conta, tá? Bom, gente, uma dica aqui. Para vocês começarem a resolução, primeiro, vejam que tem números que estão entre parênteses, né? Então, primeiro, vamos eliminar os parênteses. E aí, ó, se é adição, né, que nem aqui, simplesmente, para eu eliminar os parênteses, vai ficar menos 28. Então, menos 22 não está entre parênteses, continua menos 22. Esse daqui, como é adição com menos 28, vai ficar menos 28, tá? E aí vem o outro, mais 22. E aqui a gente tem uma subtração. E aí, lembrando, quando a gente tem subtração, a gente precisa considerar o oposto do número que está aqui, entre parênteses. Então, aqui, ó, é o oposto de menos 17. E aí, lembrando, né, oposto de um número, se ele é negativo, é ele mesmo positivo, e vice-versa. Então, aqui, na hora de eliminar os parênteses, vai ficar o oposto de menos 17, que é mais 17, tá? E aí, o menos 11, depois que elimina os parênteses, vocês podem ir adicionando ou subtraindo conforme aparece o número, ou também podem somar todos os que são positivos, somar todos os que são negativos e fazer o desconto no final, tá bom? Aí é a estratégia de vocês. Na questão 3, nós temos, entre as expressões a seguir, duas delas têm o mesmo resultado. Circule quais são. Então, tem que resolver as 3 e achar essas duas que têm o mesmo resultado, tá? Observem que aqui, ó, temos parênteses também. Então, primeira coisa, eliminar os parênteses. Verifiquem se tem o sinal de mais antes. Então, o número que está aqui nos parênteses não altera o sinal. Mas se tem o menos, então quer dizer o oposto do que está aqui, tá? Muito cuidado com isso. Aqui aparecem divisão e multiplicação, tá? Então, lembrando, quando a gente tem uma expressão em que aparecem divisão, multiplicação, adição, subtração, primeiro se resolve multiplicação e divisão, tá? A conta que aparecer primeiro dessas duas. Então, no caso aqui, está aparecendo a divisão primeiro. Então, resolvam essa divisão, tá? Põe o resultado, depois que vai multiplicar por 15, o resultado que der aqui, por último, vai subtrair o 100, tá? Muito cuidado aqui com os sinais, vejam que os dois números são negativos nessa divisão. Relembrem as regras de sinais das operações, tá? Vocês podem pesquisar aí, na internet, ou vocês podem pegar o material do ano passado, tá bom? Ou vocês podem ainda utilizar a calculadora para verificar quanto que dá em relação ao sinal, tá bom? Quando for assim, pode. E aqui também, ó, vejam, também temos parênteses, ó, com subtração, temos a multiplicação, então resolve primeiro a multiplicação para depois fazer as outras operações, tá? Nesta outra questão, vocês têm duas tabelas, tabela 1, que é essa, tabela 2, que é essa, e aqui vocês têm a multiplicação desses números que estão nas duas primeiras colunas. Então, aqui, 2 vezes 3, 6. E assim por diante. Ó, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 2 vezes 3, menos 6. E assim por diante, tá? Observem que os números aqui, ó, na primeira coluna, eles estão em ordem decrescente. Ó, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Todos eles estão sendo multiplicados por 3. E olha o que acontece com os resultados. 6, 3, 0, menos 3, menos 6, tá? Observem isso e observem também os sinais dos números que estão sendo multiplicados. Então, aqui o 2 é negativo e o 3 não tem sinal, lembrando, quando não tem sinal é positivo, né? Então, um número negativo vezes um número positivo, como é que ficou o resultado? Façam essa análise que vai ajudar vocês a responder as questões que vêm na sequência, tá? Mesma coisa para tabela 2. Ó, observem que aqui
a gente tem todos os números negativos, tudo menos 3. E a primeira coluna continua com os mesmos valores da primeira tabela, ok? Bom, item A, o que você observa em relação aos resultados da tabela 1? Então, observe aqui os resultados da tabela 1. O que você observa em relação aos resultados da tabela 2? Observa aqui os resultados da tabela 2. O que está acontecendo com os números nessas duas tabelas? Escreva uma regra para efetuar multiplicação de números inteiros. Então, observando aqui os números que estão sendo multiplicados, né, os sinais deles, se é positivo, se é negativo, escrevam essas situações aqui, né? Quando for positivo vezes positivo, o resultado é o quê? É positivo ou negativo? Quando for negativo vezes negativo, o resultado é o quê? Quando for um positivo vezes um negativo, ou um negativo vezes um positivo, tá? Para escrever a regra, eu preciso pensar em todas as possibilidades. Então, é isso que vocês precisam explicitar aqui. E a última, a mesma regra se aplica para a divisão? Expliquei. Então, pensem aí um pouquinho, se a mesma regra que vocês acharam aqui, no item C, se aplica também para a divisão. E aqui é interessante lembrar da relação que tem entre multiplicação e divisão, né? Para responder essa pergunta, ok? É isso por hoje, gente.